Olá, minha gente, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, que alegria estarmos juntos em mais uma quarta-feira com o podcast Na Real. Mais um. Sempre muito bem acompanhado pelo Lucas, mais meu ou menos. filho. Mais ou menos. mas é isso, eu tô aqui de novo. E hoje, uma noite muito especial, nós temos conosco aqui mais uma lenda da Maranata. Isso. Mais um patrimônio. Mais um patrimônio. Não está tombado. É isso tá que eu ia de pé. dizer, patrimônio tombado não, né? Ainda não. Esse patrimônio está de pé. Trata-se da Figura Ruth lendária. Neuza, uma das nossas irmãs mais queridas, amém, ajudadora do pastor Paulo, pastora Claudete. Verdade. Está com essa turma desde muito tempo. Desde amém? sempre, desde Fundadora. que começou. A tropa de elite da Maranata. Fundadora da Maranata, uma irmã muito querida, e nós estamos muito felizes em poder recebê-la aqui no podcast Na Real. Verdade. Que bênção, Ruth Neuza. A alegria é minha também de estar aqui com vocês, né? Porque realmente estou com quase 52 anos de Maranata. A Maranata Uau. já tem 51, eu também tenho que estou na Maranata. Então, eu estava até no outro dia conversando com o pastor Ari e falei, eu tenho mais anos de vida com a Maranata do que sem a Maranata. Existem pessoas, Ruth, que é difícil falarmos qualquer coisa sem inseri-las, porque elas acabam fazendo parte de uma forma muito, muito grande da história. Uhum. E eu acho que você é um desses personagens que É a história viva ali. está inserida na Maranata. Que É difícil bom. você falar da Maranata sem falar de algumas pessoas. Pastor Paulo Brito, pastora Claudete, Exatamente. pastora Zenilda, É verdade. Doutora Cioli. doutora Cione, É. né? Ruth Neuza. Ruth Neuza. E é uma honra muito grande para mim. Eu me Glória a sinto Deus. honrada Legal. de fazer parte desse grupo já há tanto tempo. Trabalhei diretamente com a dona Zenilda muitos anos. Então, realmente, uma alegria para mim. Você faz parte da Maranata antes da Maranata ser Maranata? Antes da Maranata ser Maranata. Ela já era da Maranata antes da Maranata ser Maranata. Era uma associação. Sim. Associação. Mas eu digo lá na ABI. Lá na... Foi inaugurado no dia 13 de novembro de 1972, o primeiro culto. Como Maranata. Ainda Não, não era uma como associação, Maranata, era A associação. associação era um projeto evangelístico. Era. Entendi. Nós, eram só reuniões às quartas-feiras. Naquela época, eu acho que era até segunda, se não me engano. Nem tinha o esse nome de dia. Maranata, então. Não, era Associação Missionária Evangélica Maranata. Ok. Era assim. Ok. Depois é que mudou para a Se Igreja tornou uma igreja. Missionária Evangélica Maranata. Porque nós só tínhamos o culto de evangelismo. E esse primeiro culto eu já estava lá presente. No primeiro. Porque Como é que antes... você conseguiu chegar primeiro do que a própria história? Porque se você estava no primeiro, você participou do Não. pré para entrar no primeiro. Né? Eu conheci a Maranata em outubro. Ok. E foi esse culto em novembro. Em outubro, a Maranata se reunia, esse grupo, Esse né? grupo de de pessoas, 72. No salão da Igreja Episcopal, aqui na Rua Doc Lobo. A história começou ali. Começou um pouquinho verdade, antes na na casa de Na Dona casa, um pouquinho na casa Zenilda. de Eu Dona não Zenilda. cheguei aí, fui a culto lá, mas depois... Sim. Mas os cultinhos que tinham lá na casa dela, não. Eu conhecia no salão da Igreja Episcopal. Você sabe quanto outubro. tempo esse culto permaneceu na casa da dona Zenilda, do doutor Acioli? Pelo menos, eu acho que foi uns 2 ou 3 anos antes de ir para essa igrejinha, para Era um esse culto- salão, porque era um culto ficou no lar. pequeno, era um culto. Era um culto no lar, mas mas só lotou, que né? ficou pequeno a casa dela, porque Não dava começou a crescer os convidados, porque a
pessoa gosta e traz vai um levar amigo. outro, traz outro, traz outro. É isso aí. Eles Entendeu? faziam isso na sala, na garagem? Na sala. Na sala. E na tinha espaço sala. para cadeira, assim? Atiravam tudo. Arrancava Ficava... todos os móveis. Mas era um culto abençoadíssimo. Era. Era uma bênção. Não à toa cresceu desse jeito. Cresceu muito. E iam pastores também, pastor Daniel Bonfim, pastor Antônio Elias. A primeira reunião que eu fui lá na igreja episcopal, nos fundos, não era dentro da igreja, não. Era um salão. No salão estava bem cheinho. E quem Essa pregou igreja foi episcopal pastor. ainda existe ainda? Existe. E quem pregou foi pastor Daniel Bonfim. Daniel Bonfim. No dia que eu fui. Pastor Paulo no teclado. Pastor Paulo no teclado. Era mesmo, isso mesmo. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Sua mãe chegou primeiro. Minha mãe foi uma semana antes. Famosa Benilda. Isso mesmo, a famosa Benilda. Mas ela, quando nós estávamos passando por uma fase difícil, uma fase complicada, e tinha uma senhora que era da Assembleia de Deus, que sempre passava lá na casa dela, onde ela morava, e dizia, não, vou lhe levar numa reunião de oração e tal. E a minha mãe não estava nem querendo ir, mas devido à insistência, ela foi. Aí ela foi numa semana antes, foi sozinha, não fui com ela, foi com essa senhora. Ela ficou, quando ela chegou, ela gostou tanto que ela ficou, desde que chegou até a outra semana, todo dia ela falava comigo. Não, vamos, porque é ótimo, você tem que ir, que você vai gostar. Porque eu era católica e tudo que eu faço, por isso que eu sou um pouco conhecida, assim, que eu faço com afinco. Eu era católica praticante, eu ia à missa, direitinho. Legal. Aí, mas sabe mãe quando fala com o filho? Vamos fazer isso, tem que fazer isso. Nessa época você já era casada? Eu já era casada e tinha duas filhas, filhas. pequenas, né? A Milene tinha 1 aninho, a menor, e a outra tinha 3, Daniela. Mas ela ficou no meu pé, que eu disse, Armando, não posso deixar de ir, porque senão que vai ser da minha vida. Ela não vai parar de falar disso nunca mais. Que vai ser da minha vida daqui para frente. Aí, depois de tanto ela falar, eu disse, tá bem, mãe. Era segunda-feira, eu acho, a reunião. Tá bem, segunda-feira eu vou. Aí eu fui com ela. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nem naquele dia era uma igreja, mas era um culto. Sim. E eu fiquei tão assim, sabe? Parecia que eu estava assim nas nuvens. Aí todo mundo cantando, uma alegria. Porque as missas hoje em dia são alegres. Eu sei porque já fui até missa de 7º dia, eu canto corinho como se eu estivesse na nossa igreja. Sim. Hoje em dia. Mas naquela época não, era tudo muito... Eu sou do tempo, eu estou com 76 anos, pastor. Então eu ia de véu, era em latim, a missa era em latim. Eu ia de véu, não podia ser diferente. Então era tudo muito assim... tradicional. Hoje em dia ninguém usa mais véu, né? Não, há muitos anos que não usam. A tradição era muito forte, né? Era muito tradição. Um distanciamento. Exatamente, né? Exatamente. Mas aí A sua mãe tinha tido uma experiência com Deus antes de você. Tinha. Ela teve, na realidade, uma semana antes. Foi uma semana. Mas você falou que ela também. Problemas e aí não, nós estávamos passando por problemas e tal. Eu estava morando com ela, eu também, ela. Então ela estava assim aflita. E aí buscou espiritismo também. Até eu cheguei aí, mas lá não me encontrei mesmo. Mas aí ela foi na igreja evangélica e ela disse, não, eu estou indo por sua causa, você tem que ir. A semana inteira ela falou isso comigo, eu disse, eu tenho que ir para ver. Então eu cheguei e foi assim uma coisa... Foi um bálsamo. Um bálsamo. E aí o pior, quando o pastor começou a pregar, porque teve o louvor, e o pastor começou a pregar. Ele pregou
pastor Daniel Bonfim. Parecia que ele sabia a minha vida toda. Eu disse, bom, a minha mãe chegou aqui, foi lá na hora que acabou e contou tudo para o pastor do que está acontecendo. Exato. Porque tudo que ele falava era para mim. O Daniel Bonfim, eu ouço falar tanto desse homem. Eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas disse que o homem era uma benção. Tição de Deus. Era uma benção. Um homem abençoado. Ungido. Ele falou sobre cama curta, cobertor estreito, não tem uma passagem? Acho que é Isaías. Cama curta. E aí a mensagem dele foi isso, problemas que a pessoa está passando. Gente, eu disse, eu não acredito. Você lembra até hoje da minha Lembro do dia que eu aceitei Jesus naquele dia, pastor. Como que eu não ia me lembrar? Eu tinha que me lembrar. Aí eu disse, não acredito que a minha mãe veio aqui e contou tudo. Aí ele falando, mas é tão interessante. Você foi tirar limpo se tinha um... Não, depois não. Porque quando você começa a frequentar e que você aceita, você vê que isso acontece com muitas pessoas. Sim, sim. Não é? A ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo falando com a gente, né? Mas aí... Aquela época tinha muito apelo, né? Os cultos na nossa igreja eram sempre com apelo, porque era culto evangelístico. Sim, sempre tinha gente nova. Sempre tinha gente nova. Isaías 28:20. Viu? Ainda lembrei que era Isaías. A cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela. E o cobertor tão estreito que ninguém foi essa mensagem que o pastor Daniel... Ele tirou a mensagem. Ele tirou a mensagem cama daí. Curta, cobertor estreito. Eu não esqueço, nunca mais eu esqueci. Tem período na vida que a cama é curta e o cobertor era estreito. Era o que nós estávamos passando na época. É isso aí. E eu aprendi, cantei junto, achei um culto alegre, uma coisa gostosa. Quando foi o apelo... Eu não sei nem se alguém me segurou, sei que eu já estava lá na frente. E eu aceitei Jesus naquele dia. E dali em diante, como é já do meu padrão, nunca mais eu faltei. Os cultos, logo em seguida, em novembro, começaram os cultos na ABI, que já estavam anunciando, inclusive, porque estava pequeno aquele espaço. E aí foi assim que começou a minha... Sua jornada, sua caminhada com Jesus. Minha caminhada com Jesus na Maranata. Engraçado que depois que eu aceitei Jesus, essa mesma senhora que convidava a gente, ela era da Assembleia de Deus, e aí convidava, não, agora vamos ver aqui, vamos ver ali. Eu nunca fui de ficar visitando igreja nenhuma. Não que eu seja contra, não, mas... Um hábito pessoal. Eu disse, não, eu aceitei aqui, é aqui que eu vou ficar. Só que ainda não era igreja. Sim. E nós ficamos alguns anos, não só tinha reunião no meio da semana, né, na segunda-feira, mas era fila na ABI para subir o elevador. Era muito... O senhor chegou aí na ABI? Várias vezes. Várias vezes chegou a pegar, né? Isso. Mas era muita fila, porque era o culto, e a gente de tudo que era igreja ia lá. Até eu já fui na BI. Chegou aí, né? Mas depois houve uma insistência, porque naquela época o doutor Acioli, inclusive, ele dizia para no domingo cada um ir na sua igreja. Sim. Mas eu não ia poder ir para a igreja católica, pois eu estava ali. A sua igreja anterior era católica. Eu era uma que não tinha igreja. E como eu, tinham outros que aceitaram Jesus. E queriam ficar ali. Acabaram ficando aí nós começamos a ter culto aos domingos lá na BI. Que até então era que só aí quarta. Era só no meio da semana. Aí começamos a ter culto aos domingos, aí ia o pastor Antônio Elias, ia o pastor Daniel Bonfim, outros pastores, tinha um pastor também de São Paulo, muito amigo do doutor Acioli, do doutor Davi, que vinha, também pregava. Tinha muitos Toninho. pastores também, pastor Toninho. Então, aí que nós começamos a ser uma igreja mesmo, ainda não tinha o nome, mas começamos porque começou a ter culto dia de domingo. Porque domingo é o dia do Senhor, né? Mas a gente não tinha, ficamos um tempo assim. E como é que esse evangelho ele chegou em você, mas ele alcançou também a sua família, né? Ah, sua graças esposa a e filhos. Deus.
Minhas filhas foram criadas na igreja. Nessa época elas eram ainda crianças? A Milene tinha 1 aninho, a minha mais nova. Muito novinha. E a Daniela tinha 3 anos. Aí começaram. Elas foram as primeiro coral de criança da Maranata, elas estavam. O departamento infantil eram elas. Pastor, na ABI, quem criou o departamento infantil fui eu. Porque você tinha filha. Eu era professora de escola pública, né? Professora primária. Dona Zenilda gostou muito de mim, fiquei muito amiga dela, minha mãe era muito amiga dela, mas ela era assim, a Dona Zenilda, agora você tem que arrumar isso aí, porque essas crianças não podem entrar. Não tinha lugar nem espaço na BI. Aí tinha um localzinho assim no alto, subia uma escada, era ali que a gente ficava com as crianças. Aí eu comecei a chamar chamar outro, muitas pessoas ajudando, né? Pessoas que já estavam indo no culto, porque alguém tinha que Mas ali era praticamente dentro do auditório. Né? Não, mas antes de entrar no auditório, no hall... No hall. No hall, aí a gente tinha uma escadinha que subia, a gente ficava com as crianças ali em cima. Entendi. Não eram muitas crianças. Eu acho que eu lembro de ter ido para esse cantinho de criança. Depois até cresceu, mas no início, no início, não tinha muito. Ter pego muito tempo depois, né? Isso. Mas nós trabalhávamos ali. Aí eu comecei a catar gente para ajudar também, porque foi crescendo o número de crianças. Então você... Aí domingo, aí nós tínhamos que ter um espaço também para ficar as crianças. Então você se converteu e comecei a trabalhar. Começou a trabalhar, né? No envolvimento instantâneo, né? Não ficou o senhor parada. Entendeu bem. Entendi. Não teve aquele tempinho. Foi imediato. E eu me senti assim, foi que eu natural, não sabia nada. Eu disse, meu Deus, Dona Zenilda, como que eu vou ensinar? Eu não sei ainda. Acabei de chegar. Ensina as passagens desses homens de Deus. Fala sobre a história de Davi. Ela que me disse assim. Ela era uma benção, meu Deus, que saudade eu tenho de Dona Zenilda. Aí eu comecei, como eu era professora, eu não tinha livro, não tinha nada, eu pegava as apostilas que iam para a minha escola de religião, que eu não era obrigada a dar, mas tinha lá, né? Eu pegava e ali eu começava a ensinar Davi e Golias. Né? Histórias bíblicas, né? Histórias bíblicas, eu comecei. E assim a gente foi. Claro que com isso a gente vai estudando também. Sim. Mas o estudo bíblico só depois que começou o dia de domingo é que a gente começou a aprender mais. Né? Isso tudo antes do batismo, né? Porque você não tinha se batizado ainda. Eu me batizei em 74. 2 anos depois. 2 anos depois. Quando se batizou, já era professora. Já tomava conta. Lá eu nem me considerava muito professora, era mais para organizar, para tomar conta. Mas a gente tinha que contar alguma coisa. Como é que é segurar as crianças sem fazer nada? Mas deve ter chegado algum material que você usou. Foi chegando. Eu que trazia mesmo. Eu trazia. Caramba, que legal, cara. Mas a Regina, a esposa do pastor Davi, me ajudou muito lá. Nessa época já estava lá. Ela foi logo em seguida, logo depois, mas bem no início também da Maranata. Ela me ajudava muito lá no departamento infantil. Mas era muito gostoso, pastor. Eu não sou saudosista, não, porque eu acho que eu também... Eu gosto muito de modernidade também, que às vezes pensa, só quer saber de antigamente. Não sou assim. Eu apoio muito, mas que era gostoso, era. Você curtiu aquele momento? Muito. E aprendi muito. Com certeza. Eu aprendi muito. Com certeza. Eu aprendi tudo que eu sei foi na Maranata. Porque eu não era dessas de pipocar. Me convidaram muito. Vamos aqui, vamos acolá. Eu fui numa vez, que quando eu entrei, fui eu, a minha mãe, até meu marido, que só aceitou Jesus muito depois de mim, mas ele era muito engraçado, Armando, que ele dizia assim, você não vai à igreja hoje, não? Chegava o dia do culto, eu disse, só se você for.
Não, eu não vou, mas você vai. Não deixa de ir. Quer dizer, eu não... que as coisas estavam melhorando, então... Não, você vai. Por que você não vai? Ele aceitou Jesus, de aceitar mesmo, de frequentar, uns quase 15 anos depois. Mas ia nas apresentações das crianças, porque elas eram do coral infantil. Datas festivas. Dia 31 a gente passava na igreja, ele ia, entendeu? A semente sendo plantada. Aí ele aceitou Jesus. Logo no final, me lembro que o pastor Paulo foi pescado para ele. Jesus te pescou, hoje você aceitou. Mas era assim, Caramba, que legal. Mas muito gostoso, né? Porque também era menos gente. Hoje em dia a Maranata cresceu muito. Eu sou do tempo que a gente conhecia todo mundo, né? A dona Albertina, ela chegou logo depois de você? Quando você chegou, ela já estava por lá? Não, ela era de outra igreja. Certo. Mas ela conhecia o trabalho na casa da dona Zenilda. Certo. Mas ela não era da Maranata. Mas frequentava lá? Chegou a frequentar? Na ABI? Não. Ela ia também, ia na ABI. Quem frequentava mesmo era a Brasilides, que morava com ela, né? Mas a Albertina, dia de domingo, elas iam era a Igreja Filadélfia. Porque a Albertina também era muito antiga na igreja, muito antiga. Então deve mandar por aí, mais ou menos perto de você. Mas eu conhecia muito a Albertina também. E na ABI elas iam sempre, porque era no meio da semana. No domingo elas iam na Filadélfia, que era a igreja delas. Quando a Brasilides se converteu na Maranata. A Brasilides se converteu na casa de Dona Zenilda. Ela foi antes de mim. Ela ia nos ar livre, que eles faziam ar livre naquela época. Sim. E a Brasilides ia junto. A Brasilides se tornou uma evangelista da igreja. Muito. Uma referência. Uma referência. Inclusive de ensino. Eu, quando cheguei na Maranata, a Brasilides já estava. Parece que não sei quando foi a época, porque isso não é bem antes de mim, mas ela se tornou uma professora de... Ela era professora da classe de batismo. Classe de batismo. Preparava as pessoas para o batismo. É verdade. Então, que é os pilares, né? Exatamente. São os pilares da fé. E segundo, eu tive o prazer de conhecê-la e conviver com ela. Era uma pessoa maravilhosa. Mas era uma pessoa muito especial. Especial, uma pessoa cheia de Deus. E elas moravam, tanto a Albertina como a Brasilides, moravam pertinho da nossa casa, lá em São Cristóvão. Então elas iam comigo, voltavam comigo da BIA. A gente chegou a ser vizinho dela. Não, quando eu cheguei no Rio, em 90, nós éramos vizinhos de porta. Mas aonde? Em Del Castilho. Depois elas foram para lá, Isso. Exatamente. Moramos algum tempo Antes lá, elas moraram em São Cristóvão. Isso. Mas aí, quando vocês chegaram, já foi década de 80, né? 90. Não, eu estou falando ainda da década de 70, quando ela pegava carona comigo. Que especial. Muito e especial. A Marleni? A Marleni, você foi... Marleni depois de mim. Foi instrumento de Deus para trazer. Marleni esteve aqui agora. Ela deve ter contado. Falou. Quem trouxe a Marleni para Maranata fui eu. Como é que você conheceu a Marleni? A minha cunhada era professora do filho dela. Exatamente. Dos dois filhos dela. E eu tinha alguma coisa para ir naquela época. Hoje em dia a gente não fala muito quase em costureira, é mais você vai numa loja, compra roupa. Mas naquela época era muito a gente fazer roupa. E eu estava comentando com a minha cunhada que eu tinha que fazer uma roupa para ir aqui, acolá, nem me lembro o detalhe. Aí ela disse, eu conheço uma lá no Caju, porque ela dava aula lá no Caju, que ela é costureira. É mãe de um aluno meu. Graça, então vou lá com você, eu para minha cunhada. Aí ela me levou lá. Eu conheci a Marleni. Conheci a Marleni naquele dia. E sabe quando você está no primeiro amor? Que você só tem um assunto? Só fala. Está transbordando daqui. Mas é interessante, né, pastor? Às vezes, por isso que eu não sou contra
evolução, modernidade, porque se a gente fica só no passado, a gente também para um pouco, não pode, tem que... E eu estava assim cheia mesmo de Deus, eu queria falar para todo mundo que aparecesse na minha frente. E aí eu fui na casa da Marleni, ela me deu o endereço e tal, marquei, fui lá. E eu comecei a conversar com ela. Eu só falava do Senhor para ela. Eu dizia, olha, eu estou indo... Mas ela, não quero saber de igreja. Eu disse, eu não estou indo à igreja, porque eu não ia à igreja. Não era, né? Eu estou indo numa reunião que eu vou te levar um dia, que você... Ela estava passando por problemas também. Que você vai gostar. Aí escolhemos lá a roupa e tal. Eu disse, mas eu... não vou deixar você sem ir lá. A roupa ficou até em segundo plano. Mas aí voltei para e tal, aí combinamos e marcamos. Também ela, o dia que foi, aceitou Jesus, nunca mais saiu de lá. Ela foi 1 ano depois de mim, 1 ano, mas também foi logo em seguida. Logo ela foi, acho que na década, eu não sei se ela falou aqui, mas 73. 70, por aí, 73, 70. Ela foi no meu batismo, assisti, ela estava chegando. Que legal. O meu batismo foi em... Aconteceu onde? Nessa época... Guapimirim. Guapimirim. Tinha umas pedras, eu tenho uma pedrinha até hoje guardada comigo. É o quê? Na cachoeira? Era tipo uma cachoeira, um riacho. Lá tem uma cachoeira em Guapimirim, Guapi. Nós fomos lá. Mas legal, isso, muito legal, lugar legal mesmo. Doutora Scioli, acho que tinha um terreno lá, se não me engano, era isso. Mas aí tinha esse riozinho que passava ali do lado. Teve 1 ano antes, foi o primeiro batismo, foi em 73. Foi um grupo, acho que Claudete, acho que foi batizada nesse, Pastor Paulo. Não sei direito, mas mais ou menos isso. O meu foi em 74. Entendi. Isso. Mas assim, mas nisso, além da BI, a gente tinha reuniões de oração também, entendeu? Aí depois a gente foi procurando mais, né? Conhecer mais. Eu, então, precisava aprender. Nós alugamos uma salinha ali no Estácio, que ia muitos jovens. Eu, na época, tinha 24 aninhos, eu era dessa turma de jovens. Isso. Então... eu ia também lá e a gente foi aprendendo assim, pastor. Você praticamente, vamos dizer assim, recebeu, né, ou recepcionou a maioria desses pastores mais antigos da Maranata, que inclusive se converteram na Maranata, que é o caso do pastor Davi. Muitos. Não é isso? Quando o pastor Davi chegou, você já estava? Já estava. Já estava. Todos esses pastores. Mas já estavam como pastores ou não estavam lá em ascensão ainda? Não, ele se converteu. Ele se converteu na reunião da BI. Ele contou o testemunho dele lá. Vários pastores. Tem o pastor Davi, tem o pastor George, tem o próprio pastor Rômulo. E tem... o pastor Rômulo já foi mais em Caxias, mas também frequentou, também conheceu a BI. Isso. Mas todos eles eu já estava. E o doutor Scioli? A gente conhece uma história do doutor Scioli, que a gente conhece uma parte, né? A pastora Claudete já contou, o próprio pastor Paulo. Mas você teve a oportunidade de estar de perto. Tive, e o seu olhar não era o olhar de alguém da família, era o olhar de alguém que se converteu a Jesus. Um homem abençoado, ele tinha um dom maravilhoso, dom de cura. Ele orava com pessoas. Ele era um médico? Médico, ele era um cardiologista? Médico. Não. Eu acho que clínico. Porque... clínico que atendia tudo. Né? Não, otorrino é o pastor Paulo. Não, o pastor Paulo é otorrino. Ele era clínico geral. Ele era um clínico geral. Entendi. Mas ele teve muitas bênçãos de cura para contar. Pessoas que iam no consultório, ele orava. Um homem abençoadíssimo. Ele ficou enfermo. Quando ele ficou enfermo... que ele teve foi um AVC? Foi. Ele teve um AVC. Primeiro... Você estava por lá? Estava. Até no hospital eu fui muitas vezes. Nós éramos muito amigos. A minha mãe era muito amiga de Dona Zenilda,
ficava com ela, muitas vezes ficou até para ajudar mesmo, entendeu? O interessante é que... Eu não podia muito mais ficar por causa das crianças, eram pequenas. Mas quando você chega em um processo que está no início, né, você acaba se envolvendo mais com quem é uma família, né? Os fundadores. Você acaba fazendo parte desse grupo de fundação. E acaba fazendo parte, inclusive, das questões administrativas, porque... Imagine, o pastor, o doutor Acioli, o próprio pastor Paulo, pastora Zenilda, eles não viviam por conta do evangelho. Ele era médico, dona Zenilda... ela era aposentada, mas funcionária pública, federal. Então tinha seus fazeres. Tinha. O pastor Paulo estava recém-formado, ou estava terminando a sua formação. Estava estudando ainda, terminando, Então, e não tem jeito, você começa a pedir ajuda para esses irmãos que estão junto com a gente, para nos ajudar no processo de formação. Tudo que você vai fazer na igreja, no projeto, você tem que contar com ajuda. E é aí que você entra nesses processos todos, não? Eu tenho de diretoria, porque também foi um convite assim, que era um pouco... os mais antigos da diretoria sou eu e pastor Paulo. Sim, porque dona Zenilda já faleceu, era a doutora Acioli, tinha um outro, pastor Aulino, que também era irmão de dona Zenilda, e era doutora Enedina, nunca esqueci. Aí a esposa do pastor Bonfim também, a dona Noemi Bonfim também fazia parte da diretoria. E a dona Zenilda assim para mim, doutora Enedina morreu, era secretária, mas você vai ser a secretária. Eu disse, mas o que eu tenho que fazer? O que ela fazia? Como é que eu faço? Você sabe, porque você trabalha em escola, você sabe. Assim foi o meu convite na hora, porque eram poucas pessoas. Para ajudar, exatamente. Para ajudar. Aí eu disse, mas porque a dona Zenilda até que estava fazendo a ata. Aí eu disse, tá bem, então eu vou lhe ajudar. Aí eu fiquei, tem mais de 30 anos. Muito mais. Depois cresceu também os membros conselheiros, aí tinha eleição da diretoria, que é de 7 anos e tal. Aí teve todo um processo, mas no início foi assim. Olha, você senta, não esqueça, ela dizia assim para mim, senta aqui do meu lado, pega um papel, tudo que eu for anotando, falando, você vai anotando, temos que comprar. Era assim comigo, porque a gente tinha já uma intimidade assim muito grande. Ela queria que eu fizesse as coisas. Eu disse, tá bem, vou lhe ajudar. Porque era jovem também na época, né? E eu ajudei muito e não... Olha, era uma alegria para mim, que é aquilo que eu falei no início. Tudo que eu me comprometo, eu quero fazer bem feito. Eu caio mesmo no que eu estou fazendo. Então, assim tem sido a minha vida na Maranata. Fora esse trabalho... Agora não estou muito jovenzinha, mas não parei ainda não. O pastor Ari me vê sempre aí. É verdade. Fora esse trabalho administrativo, que parece que você acabou sendo puxada, trazida desde o início para ajudar a desenvolver, etc. Sim, um pilar importante. Deus, com certeza, trabalhou na sua vida. Muito, muito. O que você destacaria da sua relação com Deus, sabendo quem era você antes e o que começou a acontecer depois que você teve um encontro com Jesus? Sabe que quando tinha assim que dar testemunho, eu ficava assim nervosa e eu dizia, eu não sei que eu vou dar testemunho, porque eu assisti muito testemunho, que roubou, matou, usou droga e tal. Eu não fazia nada disso. Certo. Eu não fazia nada disso. Então eu achava que... Você não tinha testemunho. Eu achava... Deus resolveu muito... A história não é tão interessante. Né? Deus resolveu muitos problemas. Deus fez maravilhas. Mas a gente muda. O interior da gente muda. Deus trabalhou na minha vida. Eu não conhecia Jesus. Eu cheguei à conclusão que naquele dia que eu aceitei Jesus, eu não sabia nem quem era Jesus.
eu conhecia muito distante. Eu ia ver os filmes toda Semana Santa, como eu era católica, eu ia para o cinema. Ia ver Sexta-feira da Paixão, era o dia que eu ia ver. Chorava, tudo. Mas eu conhecia aquele Jesus distante. Ele não fazia parte do meu interior. E isso que eu acho que foi a bênção que ele me deu. Ele transformou a minha vida dentro da minha casa. Por isso que Seus relacionamentos. Meus relacionamentos. A gente passa a mudar. Não que eu, por exemplo, eu agora sou aposentada nas escolas, mas eu trabalhava em escola, eu não podia... Não falo com mais ninguém que não é crente. Isso não existe. Eu jamais faria isso. Mas eu já não tinha prazer quando o assunto não era muito interessante e que tinha gente falando palavrões e tudo. Simplesmente eu saía de perto, entendeu? Foi mudando meus interesses. Seu critério. Meus critérios foram tomando outra... Né? Exatamente. Então, Deus modificou. Eu não era pessoa, nem isso desbocada de falar palavrão, nem na minha casa era assim. Mas a gente muda. Depois de um tempo, você vê, puxa, eu era daquele tipo assim... Se fizer uma coisa, se pisar meu pé, vai me escutar. Na hora. Eu era desse... Pavio curto. Eu era pavio curto. Hoje em dia eu dou uma boiada para não entrar nem numa confusão e para sair dela outra. Não quero nem saber, porque duvido que alguém falasse alguma coisa de mim ou de alguém da minha família, eu já saía brigando com todo mundo. Eu não sou mais assim. Há muitos anos, sou de paz. Graças a Deus. Então, Deus muda os nossos temperamentos. A gente tem que ajudar também, né? Tem que querer. É uma decisão nossa. Decisão, exatamente. Então, eu achava assim, eu dizia, meu Deus, que testemunho eu vou dar? Não faço isso, não faço aquilo e tal. Mas eu acho que esse também é um testemunho. Lógico. Que Deus vai tocando profundamente na vida da gente. E aquele versículo que eu gosto muito, que está em Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu creio que isso eu consegui passar para minhas filhas. Elas cresceram na Maranata, eram crianças, eram poucas crianças naquela época, e elas vinham sempre comigo. E meu marido custou um pouco, mas vinha também, depois aceitou Jesus, a minha mãe já tinha vindo. Meu pai conseguiu vir também, mas ele morreu muito novo, mas conseguimos. No primeiro culto da Maranata ele veio. Olha que bem. Mas ele morreu muito novo. Entendi. E ele bebia, a gente tinha problemas com eles, que ele bebia e tudo. Foi mais difícil, mas... Então é assim. Mas eu sou feliz, porque tenho Jesus e porque o conheci na Maranata. Como é que é, querida, você começar um projeto, como a Maranata começou, em uma reunião familiar dentro de uma casa, e depois ir para um auditório um pouquinho maior, e depois ir para um auditório maior um pouquinho, e depois se são transformar... dois auditórios, aí depois aí uma igreja. E depois se transformar no que hoje a Maranata é, e a gente glorifica Jesus por tudo isso. Sabe quem profetizou isso? Pastor Daniel Bonfim, que foi quando eu aceitei Jesus, ele disse de púlpito que a Maranata ia ser um estopim no Rio de Janeiro. Amém. Cresceu muito a Maranata. Amém. Graças a Deus por isso. Ele fez essa profecia. Mas como é que é o seu olhar? Porque você tem essa alegria de participar. Claro. De todos esses processos. Quando ainda não tinha igreja nenhuma, né? E a coisa começou, era só O meu olhar é de alegria, de satisfação. Eu fico feliz com isso. De ver Deus abençoando, prosperando. Claro. Quero tudo de melhor para a minha igreja. É sinal que Deus está abençoando, que Deus está feliz com o que está acontecendo. É uma igreja equilibrada, vamos dizer assim, que isso é falado sempre, é uma igreja com equilíbrio, e que Deus abençoa. Verdade. Está feliz com o que ele está vendo.
que a gente vê muitas outras da mesma época que também não se sobressaíram tanto. Eu também não gosto nem de comparar nada. Lógico. Eu sou maranata, pastor. Meu coração é maranata. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos de Jesus. É verdade. Isso também é muito bom, né? Isso mesmo. E você manteve esse relacionamento com a família dos sim. fundadores. São nossos amigos. Que acabou gerando uma confiança tão grande em relação a você, ao trabalho que você desenvolve na igreja até hoje. Claro. A pastora Zenilda e o pastor Acioli eram pastora Zenilda pai e mãe, né? Eram muito Figuras amigos paternas. nossos, amigos da gente frequentar a casa e tudo. Paulo e Claudete também amigos, muito amigos. Viram minhas filhas crescerem, eu vi os filhos crescerem, os filhos deles também. Muito mesmo. E paralelamente a igreja também crescendo, né? E a igreja crescendo. Sempre crescendo, sempre crescendo. Os filhos foram crescendo e a igreja junto, né, também, né? Meio que vocês tiveram esse caminho, É por isso que eu estou dizendo, para mim é uma alegria. Imagina se eu ia ficar não, eu gostava quando era meia dúzia, que isso, a gente quer que Deus abençoe. Sim. E o gostoso, eu queria levar tanta gente, às vezes eu fico até com raiva de mim, que eu fico pensando assim, meu Deus, toda semana eu queria levar alguém na igreja, hoje em dia já é um pouco parece que você está acomodado, sabe? Pastor Paulo às vezes fala lá da frente, mas é isso mesmo, a gente se acomoda. Eu tinha que ligar para alguém, não, olha, vamos lá hoje, no domingo, a igreja tem alguma coisa importante. Isso a gente falha, pastor, eu acho. Estou falando por mim, porque eu acho que a gente se acostuma. Acostuma com a igreja que já está grande. E o evangelho não é para a gente se acostumar. Vocês não acham? Eu acho que a gente não pode se acostumar. Tem que ter sempre uma coisa assim para... desconforto. Para poder... Para poder andar e... Isso. Porque senão você fica, tá tudo tão difícil. No outro dia eu briguei comigo mesmo. Não estava vindo mais domingo à igreja, à noite. Não, porque tem jogo no Maracanã, eu tenho que passar pelo Maracanã, mas eu sempre passei pelo Maracanã, por que agora eu não posso passar? Dou uma volta maior, vem pelo outro lado. São desculpas que a gente vai arranjando para nós mesmos. E com isso, você falta um domingo, no outro, quando você vê, já tem 3, 4 domingos que não vem de noite. Aí eu disse, não é possível, não posso ficar nisso. Porque a chuva, choveu, eu não sou de açúcar, tem que ir com chuva, estou de carro, para que eu vou... se preocupar com a chuva. Mas isso eu acho que é tão natural do ser humano que a gente não pensa que vai acontecer com a gente, mas acontece. Nem percebe, né, que tá entrando com esses pensamentos e tal. Porque eu acho que nada... Olha, a pandemia foi um problema sério. Verdade. Muita gente parou de vir e foi difícil para voltar. Foi difícil. Eu já acho que o culto no vídeo, na TV, no YouTube, é muito bom. Mas nada substitui um culto presencial. Presencial, nada. Lógico, não tem como. Deus fala com a gente através da mensagem, através da comunhão com o irmão, né? Então, eu acho que a pandemia, nesse ponto, prejudicou muito. Eu estava numa luta com meu marido por causa de voltar. Agora está vindo. Você sabe que tem gente que até hoje não voltou? Eu sei, por isso que eu estou dizendo. Tem gente que até hoje não voltou. Vê no YouTube. Vendo pelo YouTube. Vê no YouTube, até hoje. Exatamente. Não, e é um cardápio gigante, né, de opções, porque você tem... A Maranata hoje tem a transmissão de algumas igrejas. Mas tem outras 1000 igrejas transmitindo culto. É verdade. No Brasil e no mundo. Não, se eu quiser ficar em casa e assistir o culto, eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos, eu posso assistir o culto da igreja dela. Sim, exato. E ela, às vezes, até assiste nossa.
Porque o horário, o horário diferente também. Aí ela consegue acompanhar os dois. No outro dia ela assistiu, até falei para o pastor Davi Silveira, ele que tinha pregado. Aí eu contei para ele, ela é mesmo, que ele conhece a Milene bem. Mas é verdade, esse leque de opções a gente pode até escolher. Deixa a gente acomodado. Isso comigo não acontece, não. Porque eu posso até ver o da minha filha, mas eu não vejo. Só quando eu estou lá. Aí eu vou que não tem jeito. Você nunca quis se envolver assim na área mais... Você já chegou a se envolver na área de ensino da igreja? Não, como eu professora? Dou aula. Você dá aula hoje, né? Não, já há muito tempo. Já há muitos anos. Não digo hoje... Eu sempre dei estudo bíblico, sempre participei. Sim, porque você começou lá atrás com as crianças. Eu fiquei muito tempo no departamento infantil. Quando nós fomos para Vila Isabel. Isso. Também. E mesmo... Não, Tijuca foi depois. Mas a gente na BI, né? Eu sempre fiquei... Nós também trabalhávamos em escolas que a gente... dava aula lá perto da igreja, em Vila Isabel. Mas depois eu saí, depois que as minhas filhas cresceram, aí já tinha outro grupo trabalhando, que eu também não sou assim. Que o pessoal às vezes pensa, rotineusa, já conheço. Tudo está rotineusa. Não, eu não fico querendo assambarcar tudo, não, tá? Quero deixar isso bem claro aqui na real. Não tenho esse objetivo, não. Vai chegando outras equipes, vão substituindo, o que eu acho muito válido, sim. Né? Eu acho válido. Por outro lado, a gente também não pode abrir mão de uma pessoa que tem uma trajetória de confiança, não, e algumas coisas de relacionamento, como é o seu departamento caso. infantil, já há algum tempo que eu não estou, mas eu trabalho com casados para sempre. Que é um projeto um projeto que tem aqui na igreja já desde 2011. Então, eu já trabalho eu comecei e fui fazer o curso. Legal. Tão interessante que eu já tinha 45 anos de casado, meu marido. Eu não quero fazer o curso. Eu disse, Armando, eu não tenho nada para aprender. Eu disse, mas eu quero fazer o curso. Eu não posso fazer esse curso sem você. Exato. Porque eu sou casada com você. Se você não for fazer, eu não posso fazer. Aí ele fez para fazer comigo. Aí ele disse, eu sabia que isso ia acontecer, eu não saí mais do curso. No ano seguinte, eu estava trabalhando. Eu já estava revoltado, eu sei que se eu for lá, eu vou ter que ficar, eu vou gostar. Mas ele gostou também e a gente trabalha até hoje. Olha que legal. No curso. Vai começar um agora, em abril vai começar. O Casados para Sempre, ele acontece pelo menos umas 2 vezes por ano? Era 2 vezes por ano, mas agora... Aqui na Tijuca está tendo também o Paz para Toda a Vida, que é do mesmo grupo. Sim. Do MMI, né? Então, nós ficamos... O primeiro semestre é Casados para Sempre, que pega 3 meses. Isso. E o segundo semestre é o Paz para Toda a Vida. Esse projeto do MMI, que trabalha com família, eles vão estar agora em Campo Grande, não é? Vão. Eu faço questão, nós vamos lá. Vai ser, uma reunião que eles têm anual, já teve em vários lugares. Esse ano vai ser, legal. Parece que é 29 de abril, se não me engano. E eu vou fazer a propaganda com um grupo que tiver também no curso para ver se vai, porque vai ser interessante. Vai ser muito bem. Bom, inclusive vai virar um casal... que são... o pastor Rodrigo me falou. Isso, parece que são fundadores desse projeto, eles vão estar ministrando. Não são os americanos que vêm, mas é um outro casal que também está bem à frente do... Isso. Não sei se são porto-riquenhos. É uma coisa assim, o pastor Rodrigo me falou, mas eu também não guardei muito, mas eu acho que nós vamos sim. 2 igual a 1, né? É o 2 igual a 1? Isso. 2 igual a 1 Brasil. Isso. Vai ser na igreja de Campo Grande. Campo Grande. Caramba, que legal. E a gente está gravando hoje e está faltando um tempo relativamente grande, 1 mês até o
O evento. Até o evento, mas esse programa vai estar na beirada do evento, quando ele for ao ar. Né? Então, quem está assistindo, falta poucos dias para o então evento. E já está sendo feito inscrições, inclusive. É só entrar no Google, né? Colocar lá 2 igual a 1. Não, mas tem gente da Maranata mesmo fazendo inscrição. Mas a inscrição é feita pelo site. Então, você entra no Google, 2 igual a 1, aí você vai entrar no site, e aí lá no site você vai achar a inscrição para esse... eu ainda nem me inscrevi não, mas eu vou sim. E o casal parece que é R$100, não é nem muito caro não, é interessante. Encontro Regional Metropolitano Rio de Janeiro. É esse mesmo. Eu entrei aqui na página do site mesmo. É isso mesmo. O valor é R$100 por casal. É isso mesmo. Né? E pode ser pago via Pix. Aqui tá tudo aqui no site. No site. É só entrar 2 igual a 1. E lá foi escolhido por ser uma igreja bem grande, né? Então vai ser bom. Vai ser bom Será realizado na Igreja Missionária Evangélica Maranata de Campo Grande, que fica na Estrada Cabo Sul, 1147, das 9 da manhã às 17 horas. A gente está na beirada do evento acontecer. Porque vai ser quando agora? É dia... Acabei de falar. 29 de abril, não é? Não, dia 20 de abril é 20. Eu pensei que era 29, é 20. Será que esse programa... Sábado. Não, a gente vai... Eu acho que Então, esse programa a gente vai adiantar para poder ficar antes do evento. Então, se você está assistindo, está na beirada. Mas, de qualquer maneira, está sendo passado nas igrejas. Sim, todo domingo. Todo domingo essa chamada, né? Então, vai ter gente... Vai ter com certeza, um grupo grande. Ruth, você conhece muitos pastores na Maranata? Conheço quase todos. Quase todos. Não, eu conheço todos. Mas desse passado que você teve, qual foi o pastor que mais foi usado por Deus na sua vida? Da Maranata. Na Maranata, isso. Pastor... É difícil até dizer talvez você vai ter que dividir em etapas. Muito difícil dizer um só. Mas alguns pastores, a gente sempre... Eu não posso deixar de falar primeiro no número 1, pastor Paulo César Brito, né? Que eu, às vezes, até brigo com ele, que ele diz que está velho. Eu digo, não diz que está velho, porque senão eu vou me sentir velha. Eu não sou velha. Mas eu estou me referindo desse período de conversão... Ele nem era pastor. Que ele nem era pastor não, ainda. Não. Né? Não, desse período de conversão não tinha pastor na Maranata. Não, mas tinha um grupo de pastores. Era pastor Daniel Bonfim, pastor Antônio Elias. Esses estavam sempre presentes, porque eram muito amigos de doutora Cioli. E vinham dar aquela assistência. Davam assistência. E tinham outros pastores que eram sempre convidados. Pastor Paulo... Antes de ser pastor, ele ficava mais na parte do louvor. Certo. Entendeu? Mas vinham muitos pastores. Dessa época, esses dois, para mim, são os mais... E são os pastores, inclusive, da sua conversão. Pastor Antônio Elias era uma palavra maravilhosa também. Ele era da igreja presbiteriana. Mas pastor... Tinha o doutor Davi, que também tinha uma palavra boa. O que o senhor falou do Toninho também tinha uma palavra muito boa. Toninho eu cheguei a conhecer. Muito boa. Agora, depois é que... A Maranata começou a formar pastores. Formar pastores, que foi pastor Paulo, né? Isso, começou com ele. Depois teve o pastor Eugênio, que não é mais pastor com a gente. Do ministério. Eu devia ter trazido meu caderno aqui, minha cola, não trouxe. Aí vem o pastor Davi. Pastor Davi, que é uma bênção. Isso mesmo. Pastor Davi é aquilo que a gente já sabe dele, como é que ele é avoado e tudo, mas o homem para dar uma mensagem Jesus boa. gosta do Davi. Gosta muito. Ele usa ele. Ele usa demais. É isso aí. Jesus ama o Davi, gosta dele, usa o Davi. Nós temos muitos pastores da Maranata. O senhor também é um bom pastor. Não, mas a ideia aqui é olhar para esse passado. Para o passado. O senhor também veio que fez parte da sua vida, né? Esses pilares pastorais, né? São...
Legal. Pastor Rômulo já veio um pouco depois. A gente é novo, eu, Rômulo, a gente já é mais novo. Mas aí já foi mais porque hoje em dia pastor Paulo não deixa tanto tempo esperando para ser pastor, mas antigamente demorava essa. Então a gente era um chãozinho aqui. O Richard, o senhor já chegou, pastor. O Richard que diga. Ele demorou muito. O Richard é antigo uns também. 20 anos, né? Ele chegou depois de mim, mas pouco tempo. Ele chegou década de 70 também. Eu já chamo, o Richard vai estar com a gente aqui na mesa, se Deus quiser. Ele é década de 70. Eu já estava, mas ele veio logo em seguida. E pastor Xavier também é um pastor antigo, mas que também foi ordenado. Já depois de mim. Já veio depois, Isso. Não, mas ele já era da igreja, mas não era... Era diácono nosso Exatamente. lá em Irajá. Muitos diáconos, muitos deles, hoje em dia, que são pastores, ficaram como diácono muito tempo. Quem nós nunca mais tivemos a oportunidade de conviver, você até citou o nome dele agora, que eles acabaram mudando para Curitiba, que faz parte, você falou em diácono, o Assis. O Assis, E a esposa. Assis chegou antes de mim na Maranata. Assis chegou. Ele é do tempo que frequentava a casa de doutora Cioli e dona Zenilda. Reunião na casa. Antes de ir para a igreja, para o Maranata Primitiva. Igreja Primitiva. Porque eles tinham uma reunião lá, eles começaram uma reunião que se chamava Tudo por Cristo. Era uma equipe pequena e que foi crescendo. E foi crescendo. Mas você já deve estar já bem idoso, deve estar já com seus... Ele tem 82, se não me engano. A Marlene tem 88. E está com toda a corda ainda, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Então, mas o Assis, ele foi morar em Curitiba porque o filho dele mudou para lá também, aí ele e a Claudete... Iam ficar sozinhos aqui. Exatamente. Aí ele foi para lá. Foram para lá. Mas o Assis foi um ajudador grande também da Maranata. Doutora Cioli, nossa, ele todo dia ele ia ver a doutora Cioli, ficava lá com ele. Talvez ele esteja assistindo esse episódio aqui. Quem sabe? Alguém tem que se ele assistiu, eu vou mandar ele ver. Isso. Ele falamos ia de você. Mesmo. E ele era muito sorridente. Muito. O dia que ele vier ao Rio, a gente tem que armar um esquema para ele entrar. Para ele estar aqui com a gente. Ele é bem, bem antigo mesmo na Maranata. Legal. Um homem de Deus também. Amém. Glória a Deus. Que Muito bênção, Ruth. gostoso. Que bênção ter você aqui conosco. Olha, sabe que eu gostei tanto? Foram recordações ótimas. Quando o senhor me convidou para vir, eu disse... escreve alguma coisa. Eu disse, a minha vida é a Maranata, mais do que sem a Maranata. Então, não tenho o que escrever. Tudo que eu falo tem a Maranata, está inclusa. Entendeu? Você falou de um texto bíblico de Filipenses, capítulo 4. É um versículo que eu gosto muito. Versículo 6 e o versículo 7, que é o texto do seu coração, que diz assim: não fiquem ansiosos ou preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não é uma benção? Que isso é importante. A gente não... É uma coisa também natural do ser humano é ser ansioso, né? Eu sou um pouco ansiosa, não tenha dúvida. Eu acho que todo mundo é. Mas a gente não devia ser. Nós que cremos no poder de Deus, no Espírito Santo, a gente tem que confiar. É uma coisa fácil? Não, não é. Mas para a gente que conhece... prática. É uma prática que a gente tem que exercer. Isso, né? E a gente tem que confiar de que tudo vai ser resolvido. E graças a Deus, a minha vida, tudo tem sido... São difíceis, claro, mas a vida é assim. A gente não pode, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar.
Eu estou aposentada, já professora do estado, do município, mas trabalho até hoje, porque a gente precisa também. Eu não quero parar também não, sabe? Senão isso aí pode... Enferruja. Não é bom não. É verdade. Pastor, só para lhe lembrar também, em termos de trabalho na BI, quando nós começamos a fazer acampamentos, era no Sítio do Sossego. O senhor pegou? Não cheguei a pegar no Sítio do Sossego, mas você que organizava aqueles... Pastor Paulo, que marcava tudo, né? E eu que fazia. Mas, olha, era quase todo mundo assim, eu botava gente para me ajudar a inscrever, mas quase que me derrubavam lá na BI para fazer a inscrição. Era na BI, gente, só tinha BI. O Sítio do Sossego, ele ficava em que lugar aqui do Rio de Janeiro? Depois de Silva Jardim e Rio das Ostras, é para o lado de... Para o caminho de Rio das Ostras. Região dos Lagos. É a região dos Lagos. E eu estou balançando aqui, não sei se está atrapalhando. Não, está tudo bem. Mas o nome do lugar, meu Deus, eu esqueci. Depois de Silva Jardim? É, por ali. É indo para a região dos Lagos, isso. Mas não é bem antes de Macaé. Antes de Macaé, para aqueles lados. Isso. Antes de Rio das Mas é assim, não é bem para o lado da praia, mas para lá. Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu. Isso. É isso aí. Caramba, hein? Mas era uma bênção lá. A capelinha era lá em cima, aí a gente ia lá para orar. Hoje em dia, nosso sítio é nota 10, nota 1000 perto dali. As camas eram camas de cimento, sabe? Mas era tão alegre, todo mundo ia com alegria, que nem reclamava. Hoje em dia, quando alguém dizia meu colchão está assim assado, eu disse, esse não conheceu o Sítio do Sossego. Esse não conheceu, porque era tão bom. E vinham pastores de fora. Tinha um pastor que vinha, um americano, que era acho que do Paraná, um que tinha um pé grande, mas ele era uma bênção também. Não era da Maranata, não, mas o pastor Paulo convidava. Mas era uma loucura, todo mundo queria ir para os acampamentos, eram tão gostosos. Bom, e depois a igreja muito. Adquiriu... depois nós adquirimos o nosso sítio em Xerém. Aí nunca mais fomos. Aí nunca mais foram para lá. Nunca mais. Mas fomos muitas vezes para lá. Muitas vezes para o Sítio do Sossego. Mas diz que Deus abençoava de uma maneira muito especial. Os cultos, as reuniões que eram feitas ali. Muita gente batizada com o Espírito Santo, renovado. Mas era uma coisa maravilhosa. Curas, muitas bênçãos de cura. Na BI, a gente tinha testemunhas e mais testemunhas de cura. Gente que está na Maranata, gente que não era, que ia só para contar a bênção, que era de outra igreja. Eu fico olhando para isso e pensando assim, que é uma época que a Maranata estava sendo estabelecida, né? Todos os fundadores, as primeiras pessoas que participaram disso tudo. Muitos dali ficaram, exato, até hoje. Exato, que são os pilares. E aí eu fico imaginando que Deus agindo dessa forma, exatamente para dar força nesses pilares, para durar o tempo que está durando. É verdade. Né? É verdade. Porque, assim, a gente vê... Eu não sei se nos últimos retiros da nossa igreja, eu vou falar da nossa igreja, se teve curas... Com certeza sempre tem batismo com o Espírito Santo, sempre tem. Mas curas, aquelas coisas assim fantásticas, assim, sobrenaturais, às vezes não tem. Às vezes pode não ter mesmo. Mas porque é Deus. Mas ali a gente ia numa busca tão grande, muita gente jovem também, mesmo senhoras, tudo era uma bênção. Pois é, eu fiquei olhando, eu fiquei pensando nisso agora, né? Que era algo que estava nascendo, né? Estava no início. E que essas pessoas que estavam ali foram abençoadas de forma tremenda. É aquilo que eu falei do início. Para sustentar isso tudo durante muito tempo, né? É verdade. O primeiro amor, o início, é uma benção, né? O fogo é forte demais, né? É verdade. Querida, muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui conosco nesse bate-papo gostoso. Amém? Foi um bate-papo muito gostoso, pastor. Amém. Eu que agradeço o senhor ter me convidado e espero que as pessoas também
gostem, para ficar sabendo um pouquinho da história, né? Isso. A história da Maranata é uma história linda. Verdade. E que tanto é linda que cresceu dessa maneira, né? É verdade. Já vamos para 52 anos. É verdade. E Deus continua abençoando. Amém. Isso que é importante. Amém. Porque se não tiver a bênção de Deus, nem vai tanto tempo. É verdade. Não é mesmo? É verdade. Jesus te abençoe. Muito obrigada, te dê pastor. Saúde. Um beijo grande para o seu maridão. Obrigada. Para as muito filhas, obrigada. netas. Quantas netas? Tenho 6 netos. 6 legal. netas. A minha filha mais velha tem 2 filhos, um casal, e a minha filha mais nova, a Milene, tem 4. 3 meninos e uma menina. Uau. Mas Deus já está tudo abençoe. grande. Natal tudo animado. grande. Esse ano todos vieram. Que legal. Todos vieram, foi muito bom. Muito bom mesmo. Jesus te abençoe, querida. Muito obrigado mais uma vez. Lucas. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Mais um pedaço da história da Maranata, né, encaixando nesse quebra-cabeça. Porque, de certa forma, esse programa está recontando a história da Maranata sobre vários aspectos. De vários pontos de vista. É como se a gente estivesse olhando a Maranata de um ponto tridimensional, né? São vários olhos diferentes olhando para a mesma história. Então a gente tem essa história aqui contada pelo pastor Davi, pelo pastor Claudete, pelo pastor Paulo, pelo pastor Paulinho. A gente tem essa história sendo contada por um monte de gente. Isso e agora mais mesmo. uma pecinha se encaixou, que é a pecinha chamada Rutineusa. Que bom que encaixou, né? Que eu não queria ficar solta. Não. Poxa, muito legal. E eu acho que vão vir ainda mais pessoas para recontar essa história. Com certeza. Amém. De um novo ponto de vista. E a Marlene, mesmo que hoje, vocês já entrevistaram hoje, ela veio um ano depois de mim também, faz parte. É outra peça dessa história. Outro monumento. Nós não somos tombados ainda. Mas um dia vamos ser. O pastor Davi, no outro dia, foi muito engraçado. Tinha vindo de um enterro do Paulo Monteiro. Sim. Que também, outro que muito cedo. Passou por aqui muito. Também. Ele também deu entrevista aqui? Ele também é da década de 70. Ele é. Aí o pastor Davi me abraçou. Não morre, Rutineusa. Eu disse, mas um dia eu tenho que morrer, eu tenho que ir para o céu. Não, mas não morre agora. Eu, não, agora eu também não quero ir, estou passando a vez. Deus abençoe você, querida. Obrigada, muito obrigada, Deus pastor. abençoe todos vocês. Amém. Amém. Continue conosco, orando por nós, lembrando sempre que às quartas-feiras, às 20 horas, nós temos sempre um novo podcast. É verdade. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Valeu, galera. Até mais. Grande Amém. abraço, queridos. Deus abençoe.